E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora vamos começar a fase I, a fase de improvement, a fase de melhoria, né? Vamos passando mais um Dzinho de Maic, D-M-A-I-C. A gente tá no I já, né? Já estamos aqui, ó, no I, na fase I. Daqui a pouco acaba o curso. E essa fase I a gente vai ver técnicas de melhoria. Como melhorar o teu sistema, o teu problema. Como resolver as tuas causas, né? Como descobrir melhorias para isso. Vai lá que nessa fase a gente requer muita criatividade, né? A fase de criar melhorias para solucionar o problema. E essas soluções tem que ser o quê? De fácil aplicação, né? Solução de que tenha pouco investimento ou nenhum investimento. Isso é a maneira do ser dos belts, né? Trazer soluções simples, objetivas e que não tenham custos. Então vamos aprender algumas técnicas que vai levantar o nosso pensamento, alguma coisa de análise e vai aguçar a criatividade. Então, gente, essa é a aula 27 da fase I, o DOI. Primeira fase, né? É a fase do improve, que é melhoria. E o que é essa fase nos traz? Vou pegar a ponta do laser aqui, ó. Nesta fase será proposto as soluções, gente. É aqui que a gente vai colocar as soluções em prática. Propor as soluções para as causas raízes. As soluções para as causas raízes determinadas na fase anterior. Lá na fase A de análise, a gente analisou várias coisas, você aprendeu vários gráficos e técnicas para analisar e definir o que era a causa realmente, se aquela causa era uma causa. Né? Correlação, box plot, teste de ANOVA, teste de hipótese, tudo aquilo ali foi feito para definir que a causa realmente é uma causa. Então, quando você definiu que a causa é uma causa, aí você passa para o improve e vai tomar soluções para resolver aquela causa. Tá? Então, também aqui vai avaliar o risco da implementação e sua prioridade, vai elaborar um plano de ação e executar o mesmo. Então, para isso é importante trabalhar próximo das pessoas que estão no desenvolvimento do produto e do processo. Então, gente, vocês têm que estar junto. A equipe tem que estar coesa, junto de quem está desenvolvendo o processo, desenvolvendo o produto, junto de quem está desenvolvendo o processo, junto do dono do processo, aquele cara que vai ficar continuando o seu processo, né? Então, gente, quais são os objetivos dessa fase? Reduzir ainda mais a quantidade de fatores X não críticos. Quer dizer, que você pode chegar aqui ainda com muitos X e tentar diminuí-los, né? Realmente executar os X que são realmente raiz e você diminuir. Priorizar os fatores mais críticos. Dos mais críticos, qual é o priorizado? Quem eu vou trabalhar primeiro? Qual é a solução que eu vou executar primeiro? Indicar possíveis interações entre fatores. A gente vai aprender que nessa fase a gente pode ver que tem fatores que interagem. E se esses fatores interagem para melhor, vamos deixar interagir. Mas se os fatores interagem para pior, eu tenho que separá-los. Não posso deixar interagir. Testar as variáveis múltiplas em diferentes níveis para otimizar a saída do processo. Eu posso testar várias variáveis e otimizar a minha saída. Validar as condições ótimas de operação através de um modelamento matemático. Gente, nessa fase improve, que é o DOI, a gente vai aprender muito com o DOI vai dar a você o modelo matemático do teu processo. Tá? Aí isso é que é importante, a gente entender o modelo matemático, a gente domina o processo. Então a gente vai aprender o que? DOI, planejamento de experimentos, diagrama de árvore, priorização de soluções, ciclo W2H, só uma revisãozinha, porque vocês já aprenderam isso no Yellow Belt, já viram, acho que no White Belt, viram no Yellow Belt, né? Então já viram isso aqui em vários lugares. SMED é uma ferramenta do Lean para melhoria. 5S, 8S e até os 10S, já estamos nos 10S. Isso aqui é fundamental para quem quer organizar as coisas, organização, que é melhoria. E o Kaizen, vamos aprender um pouco sobre o que é Kaizen, né? Como fazer esses Kaizen. Então, primeiro é o DOI, né? Design of Experiments. A gente vai aprender o que é esse danado desse Design of Experiments, o DOI. Então, gente, experimentar é normal em todo mundo, em todas as épocas, em todas as áreas, em todos os tempos. Você fazer experimentos. Só que tem três tipos de experimentos que você pode fazer.
né? Um deles é você tentar e errar, tentar e errar, tentar e errar, tentar e errar. Até um belo dia você acertar. Ah, isso acontece em todas as maravilhosas empresas do mundo todo. Todo mundo tenta, erra, tenta, erra, tenta, erra, quando vê um dia acerta, mas não acerta com tanta certeza, aí erra de novo, aí acerta e vai. Vai vivendo nesse bate com a cara na parede, volta, ajusta, abre a porta, passa pelo vidro, essa confusão toda, tentativa e erro. Também tem uma maneira que é testar um fator de cada vez. Você tem vários fatores que reagem, porém você testa um de cada vez. É um pouco complicado, mas é melhor do que uma tentativa e erro. E tem o DOI, gente, que é o desenho de experimento. Aqui você vai testar tudo de uma vez só. Opa, e é um teste direcionado, não é tentar e errar. É um teste direcionado a um resultado. Aí você vai fazer alguns testes, mas esses testes são direcionados, tá? Então, o mais típico é esse, né? Tentativa e erro. Tentativa e erro é o mais típico, gente. É a experiência do tipo assim, levanta mais um pouco, piorou, abaixa agora, melhorou, mas ainda não tá bom, aumenta a velocidade, diminui o peso e assim você fica tentando acertar, né? É isso aí. Vai aqui, puxa pra cá, puxa pra lá, melhora, não pegou, levanta a antena, tira a antena, põe bombril na antena, tira bombril na antena. Essas ideias loucas aí, né? Mas é o tipo mais comum, é o mais comum que se vê nas empresas. A turma quebrando a cabeça de tentar e errar. Não podemos obter informações precisas com os resultados deste tipo de experiência. Não fica claro o que fez melhorar ou o que fazer para melhorar. Porque você faz um monte de coisa, no final você até pode ter melhorado, você não sabe nem por que melhorou, nem o que foi que melhorou. Porque você tentou um monte de vezes as coisas. Esse é o complicado. Já esse passo aqui, que é testar um por cada vez, você tem vários fatores. Você mantém a variável constante, quer dizer, mantém uma variável constante e vai testando outro. Essa constante testa um em vários níveis. Aí você vê essa aqui se mexer. Se ela se mexer, se ela aumentar ou diminuir, é porque está interagindo. Mas se esse aqui você começar a mexer e isso aqui não tiver efeito nenhum, é porque esse fator não faz efeito. É complicado, porque demora muito tempo. Quanto tempo teremos para testar todos os fatores envolvidos no processo? É complicado testar todos os fatores. E outra, você não consegue perceber as interações, que é importante, porque você está testando um de cada vez. Então não dá para pegar dois fatores para ver se eles interagem. Nesse tipo de trabalho não, é um fator por vez. Dependendo do que você esteja fazendo, se realmente você está querendo identificar, se você só tem um fator para testar, beleza, usa um fator de cada vez, porque você só tem um fator para testar. Teve um exercício que a gente fez que foi enchimento de cilindro, tá lembrado? Que era o tempo de cilindro e a pressão. Então, você só tinha um fator que era a pressão. Então, você podia fazer um DOI de um fator por vez para saber quanto tempo qual era o melhor tempo para poder encher o cilindro. E a gente fez. Agora aqui a gente vai ter outra finalidade, né? Que é o DOI. Então, e tem o DOI, gente. O DOI, você experimenta várias coisas. Por exemplo, uma panela normal vai ferver a água a 100 graus. Mas uma panela de pressão vai ferver a água a 120 graus. A água vai ferver a 120 graus. A temperatura está muito mais elevada. Então, por isso que os alimentos cozinham mais rápido. Ah, gente, então eu interagi temperatura e pressão. Aqui só tinha temperatura, mas quando eu fecho a panela, vai ter temperatura e pressão. E quando a temperatura e a pressão reagem, elas interagem, aí faz o que? Gera um efeito na resposta do Y, que é o que? O tempo de cozimento. Se eu colocar aqui, vai demorar um tempão, mas se eu colocar aqui, ele demora bem menos tempo, né? Então, essa é a interação. O fator pressão interagiu com o fator temperatura e desta forma gerou um efeito de redução de tempo de cozimento. Então, aí esse é o exemplo mais prático quando a gente fala de DOI e não vou ter certeza absoluta, né, mas acho que 99% dos lares brasileiros, acho que não, porque tem muita gente que não tem condições ainda, né? Mas acho que 90% dos lares brasileiros deve ter uma panela de pressão. 85% vai. Deve ter uma panela de pressão, que sabe o que eu estou falando, né? Então, gente, esse seria o DOI. Então,
Nesse caso, qual seria a melhor temperatura para termos a melhor qualidade no cozimento do feijão? Então, ó, tempo de 25 minutos, tempo de 40 minutos. Mas quando eu saio de 100 para 120, ó, o tempo vai para 25 minutos. A interação é muito alta. Então, tempo de 25 minutos numa panela de pressão. Eu vou cozinhar tempo de 25 minutos, tempo de 40. Aqui eu gasto 40 minutos e aqui eu vou gastar 25. Então, com a panela de pressão, vai ganhar mais tempo, né? Vai perder menos tempo para cozinhar. Então, o DOI é um conjunto planejado de experimentos. Você não vai deixar de testar, não. Você vai fazer teste, mas é planejado. Você vai planejar com os preditores, que são X, para se obter uma resposta Y, uma saída, com 2 ou mais níveis. Aí, a gente vai testar esses níveis aí. Então, primeiro, determinar a significância de cada fator. Se os fatores são significativos ou não. Se eles servem para você ou não. O DOI tem disso. Ele vai conseguir determinar se aquele fator significa alguma coisa. Senão, aquele fator é tirado do modelo. Determinar o modelo matemático. Tá? Aquele cara, tá lembrado da regressão linear, simples, a linear, a quadrática, a cúbica, ali já é um modelo matemático. Aqui a gente vai ter outro modelo matemático com vários X, não é só um X, são vários. Otimizar o processo, achar o ponto melhor do processo, focar e direcionar as melhorias rápidas no processo. Criar eventos significativos para análise. Você cria os eventos. Os testes são significativos para você poder analisar. Não é qualquer teste, não é aquela coisa de testar, errar, testar, errar, testar, errar. O teste aqui já está direcionado. Tá? Então, para o DOI, gente, existe uma terminologia, uma linguagem diferente. Né? Que vocês vão começar a entender agora. Quando começar a falar de variável resposta, a variável resposta é a saída do processo, é o Y maiúsculo. O que sai do processo? Tá? Essa é a variável resposta, a saída Y. O fator, a gente vai chamar o X. O X agora vai ser chamado de fator. Né? A cada aprendizado que a gente tem de algumas ferramentas, né? Cada uma fala de forma diferente quem é o X. Né? Nesse caso, o DOI a gente chama do X de fator. Qual é o fator? Ah, é o X tal. Qual é o fator? É o X tal, o fator. Ruído. O que é o ruído? Variáveis não controláveis, que não podem ser testadas no experimento, mas afetam o resultado. Mas não pode ser testada. Mas afeta o resultado? Não afeta de alguma maneira ou outra, mas você não consegue detectar. Por isso que o R-square, está lembrado do R-square? O R-square vai dar 87%, por exemplo. Então, aqueles fatores que você está estudando correspondem a 87% da resposta. E o restante para 100? São ruídos que você não testou, que é difícil de testar, não tem controle, ou você não testou ainda, que é o resto da resposta. Nível. Um valor específico para um fator. A gente vai aprender que nível é o quê? Por exemplo, fator. Se eu tiver o fator temperatura, temperatura é um fator. Mas a temperatura pode ser 0 grau e 100 grau. Então, nível é um nível 0, menor, e nível mais alto, 120. Ou pode ter 3 níveis. O 0, o intermediário e o maior. Então, nível é o valor que eu dou para o fator, tá? Os níveis do fator. Replicação. Agora pensa o seguinte, replicação. Refazer a experiência, incluindo o processo de setup. Imagine que você vai fazer o cafezinho. Pegou a cafeteira, botou lá no... Imagine que é aquela cafeteira elétrica, né? Botou água, botou o filtro lá, botou o pó de café, botou a cafeteira embaixo, né? Botou água na cafeteira. Vai fazer o café, agora você liga. Pelo tempo, fez o café, provou. Beleza, o café. Agora, se eu mandar você replicar, você vai fazer tudo de novo. Você vai desmontar a cafeteira. Depois você vai montar tudo de novo. Botar água, botar... Entendeu? É o setup feito, é igual a máquina. Se eu pedir para fazer um teste com replicação, você tem que fazer também o setup de novo e depois fazer a peça. Se for replicação. Se for só repetição, vou produzir diversas amostras com o mesmo setup. O meu teste é só repetição. Então eu setupei a máquina e faço uma amostra. Faço outra amostra, faço outra amostra. Eu não faço setup de novo, só faço a amostra. Aqui meu teste é só com repetição.
Mas se meu teste pedir replicação, eu tenho que fazer essa amostra, repetir todo o setup de novo e fazer a amostra de novo. Tá? Então a diferença de replicação para repetição é replicação tem que fazer o setup e repetição não. Só é produzir com o mesmo setup. DOI fatorial completo, analisar todas as combinações possíveis do experimento. Aí vai aprender mais na frente quando chegar nesse DOI. Aí vai aprender o que é que essas combinações existem. Então, mas o DOI completo é fazer todas as combinações. É executar, fazer todos os testes mesmo, testar tudo. As combinações for possível. E o fatorial fracionário é quando eu testo algumas combinações. Que eu posso fazer isso para poder reduzir o tempo, reduzir custo. Eu posso fazer isso aí. Mas depende do que o Minitab nos diga lá. A gente vai aprender isso aí também. Fica calmo. Efeito principal, vocês já viram. Tá lembrado do boi comendo capim, da bike, o exercício da bike, que a gente viu efeitos principais. É a variação da resposta produzida pela mudança do nível de um fator só. Vocês fizeram isso aí, o efeito principal. Depois fizemos as interações, lá naquele exercício lá, né? De trabalho da bike, do boi, de várias coisas a gente fez. Que a interação ocorre quando o efeito de um fator na resposta depende do nível do outro. Tá lembrado? Temperatura, pressão. Um dependendo do outro gera um efeito maior. E por fim, aleatório. Gente, todos os testes, todos os DOI que vocês forem fazer, vocês têm que aleatorizar. Sempre. Vai ter um flagzinho lá quando ele for mandar fazer os testes, vocês vão aprender que vocês vão colocar lá aleatório. Por que aleatório? Porque você tem que deixar o experimento mais perto da naturalidade, mais perto da natureza. Porque a natureza ela é aleatória. E os experimentos que acontecem na natureza, eles são aleatórios, né? Aleatórios. Então, aqui está, isso aqui é a terminologia, como a linguagem de quem faz o DOI. Essa é a linguagem, tá, gente? Então, o experimento, primeiro, como é que eu vou fazer o experimento? Conhecimento do problema. Claro, se eu não conhecer o problema, como é que eu vou fazer um experimento sem conhecer o problema? Primeira coisa, eu devo conhecer o problema, tá? Objetivo, qual é o meu objetivo? O que é que eu quero alcançar? Qual é a meta? Qual é o ponto primordial do meu DOI? Quais são as variáveis e as respostas? Qual é a variável, as variáveis que eu tenho e a resposta que eu quero dar? Desenho experimental, é montar o desenho do meu experimento, que a gente vai fazer. Quais são os níveis do X? Quais são os níveis do X? Qual é o nível máximo, nível mínimo, nível médio? Quais são os níveis que a gente tem que determinar? Por exemplo, esses níveis é assim. Você quer fazer um bolo de trigo. Então, um bolo mais simples que eu acho, né? Que eu faço trigo, açúcar, ovos, e leite. Pronto, trigo, açúcar, ovos e leite. E uma pitada de sal. Vamos ignorar o sal. Trigo, ovos, leite e açúcar. Vai. E o fermento. Pronto, 5 fatores. O trigo, quais são os níveis? 500 gramas, 1000 gramas. Pronto, esses são os níveis. Ovos, 2 ovos, 5 ovos, por exemplo. Açúcar, 250 gramas, 500 gramas. Fermento, 10 gramas, 30 gramas. Pronto, são os níveis. Eu estou definindo os níveis de cada fator. Então, quando você tiver os fatores, vocês têm que definir os níveis que vai estudar cada fator, como cada fator vai entrar nos testes. Aí vai devagarzinho fazer. Executar os testes, executar realmente os testes, fazer os testes na mão. Se for o bolo, aí faz o bolo, vários testes que ele vai dizer direcionar, faz os bolos, vai fabricar os bolos. A análise do resultado dos dados, vai depois que fizer todos os testes, vai analisar os dados, concluir e validar o modelo. Concluir sua análise e validar o modelo. Validar o modelo, tá lembrado, vocês já fizeram lá com o modelo da regressão linear, que a gente procurou validar o modelo, que é bem parecido, e não foi idêntico, tá? A gente vai aprender a validar o modelo matemático, tá? Que é esse aí. Então, a gente vai aprender dessa fase experimento de um fator e n níveis, e vai aprender o experimento fatorial 2K, que é K fatores, isso aqui é os fatores, K fatores e 2 níveis para cada fator. Vamos aprender essas duas maneiras de DOI. Como o DOI é grande, né? Eu dividi para a gente aprender no começo esses 2 fatores,
um fator só, né? Dois ou mais fatores, dois níveis, dois ou mais níveis, um fator, e na próxima aula a gente vai entrar já com 2K e ele não vai estar quebrado porque ele tem muita coisa, tá? Eu botei DOI aí nos vários vídeos para poder ficar mais fácil de entender, para não ficar um vídeo longo demais, tá? Então, o primeiro que a gente vai fazer é esse experimento de um fator e n níveis. Um fator e n níveis. Deseja-se avaliar o efeito de uma única variável x em dois ou mais níveis sobre uma certa variável de resposta. Será testada a influência das passagens de níveis no resultado da variável resposta, sendo possível determinar se um nível de fator pode gerar resultados impactantes. Quer dizer, eu tenho uma resposta, um y, e eu tenho um x. Eu vou aumentando o x e vou checando se a resposta vai tendo efeito na resposta. Até eu descobrir qual é o melhor x para a minha resposta. O que é melhor para mim. Então, um problema que eu tenho aqui agora. Uma empresa deseja avaliar o efeito do tempo de forno X na dureza Brinell Y de um produto fabricado pela empresa. Tempo de forno é um fator e dureza é a saída. Brinell, gente, é um tipo de dureza. Tem dureza Brinell, dureza Rockwell, tem outros tipos de dureza. Tá? É só o modo de medir a dureza, a técnica de medição. Mas é uma dureza, é o quanto o produto é duro, a dureza. Então, neste caso, o interesse será testar os níveis do tempo, que é o tempo do forno, para avaliar se a dureza Brinell aumenta ou diminui. O objetivo é atingir a maior dureza possível. Quer dizer, qual o melhor tempo que eu vou colocar para alcançar a melhor dureza possível. Então, eu vou ter o X, que é o fator, que é o tempo do forno, e a dureza Brinell. Só tem o tempo do forno. Então, nesse caso, a temperatura do forno ela está estável. Eu devo estar testando isso com a temperatura X. O tempo é que está mudando, mas a temperatura é a mesma. Tá? Então, gente, como é que eu faço? Vamos abrir esse exercício dureza 22. Exercício 022 dureza. E vocês vão fazer dessa maneira aqui. Ó. Vocês já fizeram ó, estatística, ANOVA, teste de igualdade de variância. A gente só vai checar se tem uma igualdade de variância. Mas aqui também a gente já percebe se os dados são normais ou não. Faz um teste de igualdade de variância, chamando dureza, tempo de reação, dá um OK. Ele vai encontrar isso aqui. Já viram esse gráfico como é, né? Da variância. O valor de P é maior que alfa. Sendo P maior que alfa, aceitamos a hipótese nula e que os dados são normais. E assim admitimos estatisticamente que as variâncias são iguais. As variâncias são iguais, né? E os dados são normais. Tá? Eu aceitei a hipótese nula. Tá lembrado, gente? Valor de P. Esse teste para igualdade de variância é um teste de hipótese. As variâncias, a hipótese nula é o quê? Que as variâncias são iguais. E a hipótese alternativa é que existe pelo menos uma com variância diferente. Mas pelo teste ele mostrou que o P está maior que alfa. Então eu rejeito a hipótese nula, ou eu aceito a hipótese nula, onde nada mudou e todas as variações são iguais. Tá? E o valor de P mostra aqui. Sendo isso também ele mostra que os valores são normais. Tá? Então normais, variações são iguais. Eu vou fazer uma ANOVA de um fator. Aí eu vou lá e faço a ANOVA, um fator. Também a dureza, pego tudo aqui, boto dureza, tempo de reação. Que a gente já fez esse também. Né? Opções 95, bilateral. Assumir variâncias iguais. Agora eu boto para assumir e eu sei que são iguais. Já tenho uma certeza porque eu fiz o teste de covariância. Eu fiz o teste de igualdade de variâncias. Aqui eu já clico aqui assumindo que são iguais, porque eu já sei com certeza. Eu coloco lá, né, assumir 95, que é o intervalo de confiança, né, 95%, nível de confiança. Bilateral, que eu quero ver a diferença. Aperto no 5, vou no gráfico também, peço o gráfico de intervalo. Se quiser pedir box plot agora, peça também, tanto faz. Não é necessário, 7, e vocês vão ter aí 8, 9, acabou. Vocês vão ter isso aqui, ó. Vai aparecer isso que sempre apareceu e o gráfico da igualdade de variância do tempo de reação. Ó, note, aqui é tempo de reação, 7, 9, 11, 13, 15, e aqui é dureza. O que é que a gente está notando aqui? Ó? Que, primeiro,
o valor de P, vamos olhar para cá, o valor de P é zero, sendo zero o valor de P, isso me diz que a média, que eu testo a nova, estou testando a média, está me dizendo o quê? Que eu rejeito a hipótese nula que diz que as médias são iguais. As médias são diferentes para cada nível, então eu sei que o fator X, dependendo do nível, ele dá uma resposta diferente no Y. Olha que maravilha. Por quê? Quando é 7, a dureza vai para 382, vai, né? Que aqui é 385, aqui é 380, 382. Quando a gente fizer no Unitab, você vai colocar em cima aqui do cursor que ele vai mostrar quanto aqui é. Mas quando é o 9, ó, já dá aqui em cima. Quando é o 11, já dá aqui em cima. 394 por aí. Quando é 13, quando o tempo é 13, já vai quase 400. Mas quando o tempo é 15, gente, não aumentou a dureza não, ela caiu. Tá vendo como é bom esse teste? Alguém podia ter pensando de quanto mais tempo eu colocar, mais duro fica. Não. Depois do 13, ela começou a cair a dureza. Então, qual seria a melhor dureza? O melhor tempo? É o 13. Com 13, eu consigo ter o melhor tempo para alcançar a maior dureza. Tá vendo? Então, ó, aqui eu só coloquei aqui o que eu realmente falei, né? O valor de P menor que 5, rejeitamos a hipótese nula, que define que a igualdade e assumimos que os valores médios da dureza é significativamente distinto para cada nível do fator tempo de forno. E você pode ver no gráfico, a cada nível que aumenta no tempo, você tem um aumento na dureza, tá? Antes de fazer esse exercício aqui, a gente vai abrir lá o exercício, é o 22, se eu não me engano, né? Cadê? 22. Vamos abrir ele e fazer ele lá no Unitab. Exercício 22. Vamos lá para os exercícios, exercício, sua pastinha, abre lá. Exercício 22, dureza. Bora, abre, gente. Abre, menino. Vai ficar... Oh, abra, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Abriu. Porque demorou tanto para abrir esse negócio. Então, gente, ó. Opa, sessão não. Vamos ver aqui o worksheet, né? Dureza e tempo de reação, ó. Então tá aqui, ó. Tempo de reação tá aqui e aqui tá a dureza. Então eles anotaram assim, dessa maneira. Então, como é que a gente vai fazer primeiro? Estatística. Estatística básica. Não, primeiro vamos fazer uma nova, um teste de igualdade e variância. Foi o que ele fez lá. Para saber se as variações são iguais, as variâncias são iguais. Os dados de resposta estão em uma coluna para todos os níveis? Não. Os dados de resposta estão em uma coluna separada para cada nível. Os dados de resposta estão em uma coluna para todos os níveis. Então, resposta. Opa, não, peraí. Aqui estão em uma única coluna, né? Tá, em uma única coluna. Resposta é o Y, que é o tempo de reação. Não, a resposta é a dureza. E o fator é tempo de reação. Então ele pegou aqui tempo de reação, tá aqui. A coluna é essa. E a dureza. Então ele vai enxergar que é 7, é esse, 7 é esse, 7 é esse, 7 é esse, para 9 é isso, 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 para 11 é isso. Tá? Opções: 95. Usar com base de distribuição normal. Dá OK. Um gráfico aqui, eu só quero ver mesmo o valor de P. Dá um OK, dá um OK. Tá. Então, ó, o valor de P, 0,147, né? Então, quando o valor de P é maior, o que acontece? Eu aceito a hipótese nula, então as variâncias são iguais, tá? As variâncias são iguais. Aqui você está mostrando o box plot. Em relação à média, tem uma certa diferença, né? Mas em relação à variância, são iguais. Então, primeiro vamos ver só as variâncias. Então, se eu sei que as variâncias são iguais, aí eu vou lá fazer o meu ANOVA. Estatística, ANOVA, um fator. Os dados estão em uma coluna para todos os meus fatores? Sim. Resposta é a dureza. E o fator é o tempo de reação. Opções, de novo, assumir variâncias iguais, porque
Eu já sei que são iguais. Nível de confiança 95, o intervalo bilateral. Ok? Gráficos, box plot que você quiser. Dá um ok aqui, dá um ok aqui. Olha o gráfico aqui, ó. O valor de P vai estar aqui, ó. Né? O valor de P zero, como eu falei, né? Eu aceito a hipótese, rejeito a hipótese nula, que diz que as médias são iguais, mas as médias são diferentes e me dá resultados diferentes, como eu falei lá, tá vendo? Quando está 7, 9, 11, vai aumentando, aumentando, aumentando. 13 é o melhor ponto, depois do 13 ele cai. Tá, gente? Então aqui foi como você vai fazer no Minitab. Então a gente fez lá e fez no Minitab. E aqui o box plot também, ó. Aqui é interessante, vendo como o de variação e aqui vendo com as médias, né? As variações, as médias. Né? Também você percebe aqui que quando chega no 13, tudo bem que no 13 tem uma variação maior, mas é melhor a média. Ó, a média é 400,363. A média aqui é quanto? 393. Já aumentou 7 pontos. Então, aqui é a melhor ponto de tempo. 13 minutos para poder você ter essa dureza. Ok, gente? Ok, man. Então aqui tudo certinho, né? Aí esse é o teste que você faz. Mas se você tivesse, por exemplo, o fator nesse forno, o fator temperatura, como é que você ia fazer agora? Você teria que travar o tempo. Por exemplo, já você descobriu que o tempo 13 é o melhor, então você travaria o tempo em 13 e ia mexendo na temperatura. Aí fazia um teste com a temperatura de 200 graus, 300 graus, ia mudando a temperatura e o tempo tem que ser o mesmo, porque você tem que trabalhar um fator de cada vez. Não dá para trabalhar vários fatores com esse tipo, com essa técnica. Essa técnica é um fator de cada vez. E sempre isolar os outros. Isolo, deixa os outros isolados, deixa os outros gravados, cravados, para poder você fazer um teste com um só e não mexer nos outros. Tá ok? Então esse é o teste, tá, todo o material tá aí. Vocês têm todo esse material para imprimir, para guardar com vocês. Gente, esse aqui vocês vão fazer exercício 23, tempo de secagem. É uma atividade que vocês vão fazer e vão enviar. É um meio que eu vejo que vocês estão fazendo. É um meio de eu ver vocês aí estudando, tá ligado? Então, gente, façam esse. Vou sair daqui e voltar de novo. Então a gente fica travando aqui, meu. Ó, façam esse, né? Uma indústria de tinta, né? Não vou nem ler, vocês vão ler tudo de novo, para vocês aprenderem a ler, interpretar e fazer o resultado. Faz igual que eu fiz lá, tá? Igualzinho. E tem os dados de vocês. E tenha os resultados de vocês, tá? Que é esse tempo de secagem. E a próxima aula, nós vamos entrar no DOI K-fatores. É o DOI K-fatores, tá? É o famoso DOI 2K, na fase, continuando na fase I. Então, gente, qualquer dúvida, manda no Telegram pra gente, tá? Um abração aí pra todo mundo. Bye, bye!